E senhor Cláudio, falando ainda de mercado, a gente está vendo aí a era dos carros elétricos. Na minha cabeça aqui, hoje, porque eu já sei que tudo que eu falo você consegue me provar o contrário, e eu acho que isso vai acabar acontecendo, eu penso o seguinte, daqui o quê? 20, 30 anos, a Petrobras ela vai ter petróleo. Tudo bem que existe uma outra parte de uma indústria que é movida a petróleo, mas o principal que eu entendo, talvez serem os veículos, vão ser todos substituídos por veículos elétricos. Inclusive a Caoa Shell, recentemente, independente da postura dela ser certa ou errada, mas ela abandonou a continuidade de veículos no Brasil e falou que só retorna quando acontecer os veículos elétricos, quando ela entrar na linha de montagem de veículos elétricos. Então, acho que a gente já pode pensar no mundo 2030, 2040, somente de veículos elétricos. E aí, como é que fica? Vai vender combustível para quem? Como é que vai ficar essa história com a chegada dos veículos elétricos? O primeiro aspecto que precisa, né, se você vai ter esse montante todo de veículos elétricos, né, você tem de preocupar de onde vem essa energia elétrica para atender esses veículos todos, tá certo? Vai precisar de energia elétrica. Né? Porque aqui está o fornecimento que tem de energia elétrica hoje aí, mal atende o consumo que existe aí. De vez em quando está balançando, vamos ter apagão, é risco de apagão. Então os carros todos vão ser elétricos. É isso? De onde vem a energia elétrica? Hoje, na matriz energética mundial, hidroelétrica é uma parcela bem menor. Não sei se chega a 10%. No mundo todo, entendeu? O restante da geração elétrica, ela vem térmica, principalmente carvão, né? Mas muito de gás e diesel, gasolina, combustível, né? Então, a essa geração da energia elétrica, o petróleo vai continuar sendo muito utilizado, tá certo? E é muito simples, basta vocês verem que eu não conheço o país árabe que faz leilão das suas reservas de petróleo. Também nunca vi. É Brasil fazendo leilão por quê, então? Porque eles têm muito mais volume de petróleo do que nós temos, mas eles não fazem leilão do petróleo. Eles estão construindo refinarias, estão construindo petroquímicas para aproveitar, quer dizer, isso é potencializar a riqueza deles, né? Para vender para o resto do mundo, tá certo? Mas, primeiro, e segundo, o consumo de petróleo continua aumentando no mundo. Nem parou, continua aumentando. O consumo de petróleo continua aumentando, tá? E o seguinte, para arrematar o que você está falando aí, os chineses, eles emprestaram bastante recurso para a Petrobras investir no pré-sal mesmo, né? Uhum. Eles emprestam para receber em petróleo. Não é para receber em moeda, em yuan, não. Para receber daqui a 35, 40 anos em petróleo. Por quê? Eles sabem que eles vão precisar do petróleo, eles querem garantir a posse desse petróleo daqui a 35, 40 anos. Está entendendo? E o Brasil pegou, tem muita coisa que vai pagar para os chineses aí para frente em petróleo. Tá? Então, como dizia lá atrás, antes da criação da Petrobras, um general famoso chamado Horta Barbosa, que para mim devia ser até nominado como o patrono da Petrobras, porque ele é que fez as bases para a criação da Petrobras, ele dizia o seguinte: esse negócio é autossustentável. Não precisa de recurso, ele é autossustentável. Então, você olha aqui, explorando petróleo aqui no Brasil, você tem empresa da Noruega, claro, que estão aqui, você tem empresa do México, você tem empresa americana, você tem empresa europeia, tem empresa de Portugal, está aqui, explorando petróleo no Brasil. Sim. Quando a Petrobras se assanha para ir um pouquinho ali fora explorar, ele fala, é corrupção, ela não pode crescer, porque o povo lá de fora, eles não querem permitir que uma empresa dessa, com a tecnologia que ela tem, saia daqui para ir ganhar dinheiro lá fora. Eles não querem que o Brasil cresça. Você está entendendo? Entendi. Então as mentiras, elas são inventadas. Uma, você não sabe de onde vem, por que vem, mas o motivo é esse, é segurar esse país
para ele não se desenvolver. Se deixasse a Petrobras da forma que ela estava estruturada antes, hoje, a geração de caixa da Petrobras seria de mais de 60 bilhões de dólares por ano. Isso significa que ela teria uma capacidade de endividamento provavelmente de mais de $1 trilhão. E você imagina um dinheiro desse investido num país aqui, o Brasil, em indústria, em desenvolvimento, onde é que a gente estava? Isso é que eles não querem deixar. Você não pode fazer, não vão permitir. Eles querem pegar o petróleo, destruir a Petrobras e some com isso. Sim. Não deixa esse negócio crescer. Esse país tem de continuar colônia. E o brasileiro não se percebe disso. Não percebe que isso está acontecendo, entendeu? E não reage. E a nossa caravana está aí, atrás do povo. Cadê o povo? Ele aparece ou não aparece? Ele tá encolhido, ele está acovardado, ele não tem informação. É bombardeado de informação falsa por todo lado. Esse é o ponto. Talvez ele está bombardeado de tanta informação que ele já não consegue mais discernir o que é correto, o que é errado. Qual que ele vai mirar. Não consegue. Mas então, só para fechar esse bloco, eu achei muito interessante. Tudo bem, a gente está indo para uma linha e que agora me parece que ela já apresenta problema também, porque nós estamos com problema de chips, nós estamos com problemas de fornecimento de tecnologia no mundo hoje, né? nesse pós-pandemia. Então, está indo o mundo para uma linha de veículos elétricos, mas, de fato, eu nunca me fiz a pergunta de onde que vai vir a energia para todos esses veículos. Então, nós vamos ter que continuar usando, né? O que a gente sempre usou como fonte energética para alimentar a casa. É muito contraditório, né, senhor Cláudio? Sim. Né? Nós vamos continuar usando combustível para alimentar carros elétricos. Carros elétricos. Isso aí. Tá bom? Pode ser, talvez, de uma forma menos poluente, né? Talvez seja até uma forma menos poluente, mas ainda o consumo do petróleo, não se iludam, tá? Então, quando você vai, vamos vender isso aqui, quem é que vai comprar? São os mesmos de sempre. A Shell, isso, British Petroleum, estão ali doidos para comprar. Estão aqui doidão para chegar e pegar isso aqui e se endividar para explorar. Nossa. Eles não querem que Petrobras não pode se endividar. Se ela se endividar, ela vai explorar aquilo ali e vai ganhar dinheiro. Nós é que temos de nos endividar e ganhar. Esse é o pensamento deles, claro. Eles estão certos. Então, nós é que não nos defendemos. Né? Então, E para fechar aqui agora, encerrar o nosso podcast, né, o Posto Soberano Podcast número 1, né? Você falou que é possível chegar a um preço de gasolina. No patamar de hoje a gasolina deveria estar custando em torno de R$4. Você consegue explicar para a gente que é leigo como que isso é possível? Eu escrevi um artigo recente, não tem muito tempo, né, falando, mostrando que a gente poderia fazer um trabalho em 3 etapas de redução, para redução do preço do combustível, completamente diferente de tudo que está sendo proposto por aí. Tá? É importante que haja... o petróleo, o combustível no Brasil tem 3 problemas. O primeiro deles é a existência de muitos cartéis. Isso já foi constatado. A Agência Nacional de Petróleo, sabe, cartéis na revenda, cartéis de postos de gasolina que se unem em grupos, né, e elevam o preço. Claro. Controla o preço, eleva o preço, né? Isso acontece muito no Centro-Oeste, já foram detectados diversos cartéis desses. Tá? Depois que foi vendido, por incrível, vender a BR Distribuidora, sem ninguém falar nada, a BR Distribuidora é a 2ª maior empresa do Brasil. Depois da Petrobras, a BR Distribuidora é muito maior que a Vale do Rio Doce, por exemplo. Quando venderam a Vale, foi uma briga danada. A CSN, venderam a BR Distribuidora, ninguém deu um pio, ninguém falou, você imagina. O que sustenta isso, sabe o que é? A mentira da Petrobras quebrada. Nós voltamos lá. Tem de vender para diminuir a dívida. Estamos quebrados, vamos vender os nossos patrimônios. Vende qualquer... Então, vender a BR Distribuidora passou a ter, então, também cartel na distribuição. Além da revenda, tem cartel na distribuição também. Então, esses cartéis... E tem a questão do etanol. Eles atrelaram o etanol
ao preço da gasolina, que é atrelado ao preço de paridade de importação. Ele cresce. O etanol, que não tem nada a ver com nada, ele cresce junto. Ele acompanha? Acompanha. Eles acompanham, eles sabem. Etanol, todo mundo sabe. Se o etanol é menos de 70% do preço da gasolina, não vale a pena o etanol. Todo mundo sabe fazer a conta, né? Então, o etanol sai acompanhando. Quem é o dono do etanol? A Shell também já comprou a Cosan, já fica. Então, essas coisas, o Ministério Público tem de atacar. Tem de combater. Isso não está acontecendo. Então, esse é um problema, essa existência de cartéis. O segundo ponto é excesso de tributação nos combustíveis. Isso vem ao longo dos anos, né? Principalmente ICMS no combustível, que é muito elevado aqui no Brasil. Não é? Mas os estados foram acumulando, aumentando esses valores, né? E hoje o estado depende desse ICMS para sobreviver. Então, é demagogia o governo federal, por exemplo, dizer: olha, eu vou zerar os meus impostos dos combustíveis, os estados têm de zerar também. O que representa os impostos federais nos combustíveis representa menos de 2% da arrecadação federal. Entendi. Agora, o ICMS nos combustíveis representa mais de 20% da arrecadação dos estados. Então, o estado não pode prescindir daquilo. Então, você, para reduzir esse imposto, você vai ter de dar alguma compensação para o estado, para ele poder se sustentar, né? Ter o recurso para educação, saúde, segurança, né? Entendi. Então, ele vai ter de ser compensado. Então, da onde que vem? Eles agora estão sugerindo aí dar recurso da União, do Tesouro, para compensar os estados. Ou seja, tapar a cabeça e descobrir o pé, porque Entendi. você vai tirar dinheiro da saúde, da educação, não sei o quê, para reduzir ICMS, isso não tem sentido nenhum. O recurso tem de vida própria Petrobras. Claro. Incentivos que foram dados à Petrobras. Eu vou ser bem claro, olha, se você pegar, e nós já falamos aqui de geração operacional de caixa, aproveitando, se você pegar a geração operacional de caixa das 5 maiores petroleiras internacionais, eu estou falando Chevron, Esso, Shell, British Petroleum e Total, francesa, 5. A geração de caixa deles em relação à receita bruta é em torno de 15%. Isso foi em 2021, tá? Em torno de 15%. Podem pegar e levantar. É em torno de 15%. Da Petrobras, é 35%. Por quê? Uma pessoa que entende disso, então você tem que falar com um contador experiente, de empresário. Com a empresa do mesmo ramo, tem uma distorção dessa, você pode ter diferenças, até 5%, 6%. Agora, 20% é porque tem algum fato que está ocorrendo ali, que está distorcendo o resultado, entendeu? E o que é isso que está distorcendo? Tá? Então, eu fui examinar para verificar onde é que estava essa diferença. O primeiro ponto é uma isenção que foi dada em 2010, na chamada cessão onerosa, uma área do pré-sal brasileiro que foi dada à Petrobras para ela explorar, para capitalizar a Petrobras. Então, ela explora o petróleo lá, foi dada uma isenção do chamado participação especial. O que é essa participação especial? É uma cobrança que é feita em cima da área de petróleo quando o poço é de grande produtividade, de muita produção, que é exatamente a característica desses poços, né? Então, hoje, essa renúncia fiscal, que para mim é indevida, tinha de ser eliminada, né? Ela representa cerca de 10 bilhões de dólares por ano. Só Entendi. Essa renúncia fiscal. Entendi. Daqui, essa produção lá da cessão onerosa, ela vai aumentar enormemente. Pelo plano de negócio da Petrobras, até 2025, vão entrar mais 6 plataformas de produção nessa área. Ela vai dobrar. Hoje ela produz 1 milhão de barris por dia, ela vai passar para 2 milhões de barris por dia. E ela vai continuar isenta? Vai continuar, a isenção aí não vai ser mais de 10 bilhões, vai ser de 20 bilhões por ano. Além disso, as empresas todas estrangeiras, quando elas exportam petróleo bruto, petróleo cru, elas pagam imposto. A Petrobras não paga imposto nenhum. Se a gente cobrasse
10% de imposto na exportação de petróleo bruto da Petrobras, a gente ia ter mais perto aí mais uns 5 bilhões por ano. Então, eu já estou te falando, daqueles 20 que eu falei antes, eu já estou te falando 15. Temos de examinar, porque esses outros 5 estão lá. Porque eu não cheguei lá ainda, mas eles estão lá. Tem de encontrar, tá? Então, eu já estou falando, você tem aí 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares, que é recurso suficiente já para se compensar os estados para reduzir isso aí. Os impostos. Os impostos. Então, essa é a primeira fase do plano para chegar. Quando você eliminar... Eu não falei eliminar os impostos. Imposto máximo 10%. Somando tudo, 10%. Então, e compensaria com o imposto que ela não é cobrada. Isso, seria cobrado o imposto, esse recurso, claro, tinha de ser, senão o pessoal pega o dinheiro e sai fazendo festa. Não, o dinheiro é para compensar os estados, para eles reduzirem o ICMS. Para reduzir o imposto no combustível, para uma coisa razoável, 10%. 10% imposto total, federal e estadual. Tá? Com isso aí, o preço da gasolina, que na época que eu levantei, ela estava R$ 7,28, cairia para alguma coisa como R$ 6,60. Primeiro. A segunda etapa é sair a Petrobras desse preço de paridade de importação, que todo mundo está falando que é internacional, mas de importação, para um preço de paridade de exportação. O que é o preço de paridade de exportação? É o preço internacional colocado num navio no porto brasileiro. É o mesmo preço, por exemplo, que a Vale cobra do minério que ela fornece para a siderúrgica brasileira. A Vale exporta minério, fornece minério para a siderúrgica brasileira, é o preço de paridade de exportação. Tá? É o preço no porto. É o preço no porto internacional. No porto. Continua a ser preço internacional, em dólar e tudo mais. Tá? Então, ela cobra assim. Tá? Porque se ela fizesse o mesmo que a Petrobras, preço de paridade de importação, a concorrente dela lá, BHP, ia botar o minério aqui na siderúrgica na cara dela. Entendi. Tá? Preço de paridade de exportação é o mesmo que o agronegócio vende soja, milho, o pessoal vende carne, é preço de paridade de exportação. Se fosse vender preço de paridade de importação, igual a Petrobras, a turma da Argentina vinha todos botar a carne da Argentina no mercado brasileiro e tomar o mercado. Entendi. Por isso é que a Petrobras perdeu mais de 30% do mercado entregue por causa dessa política de preço. Então, na hora que você passar para preço de paridade de exportação, acaba a mamata dos importadores. Sim. Acaba essa renúncia, acaba esse efeito de dólar que a gente tem de pagar para o exterior, tá entendendo? E acaba essa importação. A Petrobras tem de botar suas refinarias no máximo de capacidade produtiva, que hoje estão todas na ociosidade por causa disso. Não é? Ela vai alcançar uma parcela do mercado maior. Agora, tem uma pequena parcela que ela vai ter de importar para cobrir. Essa pequena parcela seria a diferença de preço de importação para exportação, ela seria compensada também por esse próprio recurso que vai sair dela. Da tributação. Da tributação. Então, seria compensada. Então, aí, esse preço do combustível já cairia para alguma coisa em torno de 5,20. A terceira etapa seria estabelecer o preço de paridade brasileiro. Esse aí já é um nome, é PPB, é preço de paridade brasileiro. Essa é uma construção sua. É o preço que chega na capacidade do brasileiro pagar. Não adianta a gente ficar, se vocês olharem lá no site, vocês vão ver que das empresas que produzem petróleo no mundo, não é? Só a Noruega que tem um preço de combustível mais alto, de gasolina mais alto que o Brasil. É porque lá eles têm uma política também de incentivo a transporte não convencional, tipo de bicicleta. Então eles querem encarecer a utilização de combustível. É igual então eles têm um preço mais alto. Só que é o seguinte, na Noruega, como nós já falamos, né, a renda per capita, né, a renda do norueguês, é de $5.000 por mês. A renda do brasileiro é 1/10 disso. Sim.
Está entendendo? Então, nós não podemos pagar um combustível, não tem capacidade. Então, nós temos de ter um equilíbrio no preço aqui. Mas nesse caso do PPB, e os acionistas? Como que eles vão ficar? Ou eles não vão perder dinheiro nesse caso? Não, eles não vão perder nada. Eles não vão perder nada. Eles seriam compensados também. Quando você sair do PPE agora para o PPB, você tem de fazer uma conta, porque muitas vezes, entendeu? Esse preço, o preço interno vai estar mais alto do que o PPE. Isso já aconteceu no passado. Já aconteceu. Em 2020, mesmo agora, recente, o preço do petróleo caiu a $20. Então, o preço de capacidade do brasileiro pagar é acima de $20. E tem outra também. Se o combustível ficar mais barato, se ele vem para R$4, o consumo aumenta. Consumo aumenta. Se o consumo aumenta, o PPB vai ficar mais elevado. Então, o consumo aumenta e a economia evolui, a economia fica mais competitiva, gera mais renda, gera mais imposto, gera mais emprego, gera tudo. Gera desenvolvimento. É exatamente o que quer se impedir. Ué. Você está entendendo? O que quer se impedir é esse desenvolvimento. É isso que não pode deixar. Claro. Esse que aconteceu lá até 1980, lá, que o Getúlio Vargas colocou aquela estrutura toda, aquilo não pode voltar. Porque com a descoberta do pré-sal, o risco daquele negócio voltar é enorme. Então acendeu luz vermelha para tudo. Opa, tem de segurar esse país, não deixa esse país crescer, não, senão daqui a pouco ele dispara de novo. E é nesse processo que nós estamos. Que você pega um Congresso que vota coisas absurdas e ninguém fala nada. Para você ter uma ideia, eles lançaram lá um projeto, o governo lançou, chamado BR do Mar, para desenvolvimento do transporte de cabotagem no Brasil. Aí bota uma lei que diz que esses navios eles podem ser feitos... o mercado ele tem que ser feito lá em Singapura, porque lá é 20% mais barato. Tá entendendo? E a tripulação pode ser toda estrangeira, porque a mão de obra estrangeira é mais barata. Você está entendendo? Entendi. Então, aí você sabe, e essa lei BR do Mar foi para o Congresso, na Câmara, ela foi aprovada, olha, contra a posição de todo... O Sindimar, que é o sindicato dos oficiais da Marinha Mercante Brasileira, o Sinaval, que é o sindicato da indústria naval, os marítimos, e os caminhoneiros protestando, querendo audiência pública, mas nem audiência pública, passaram com o trator por cima. Foram na Câmara Federal, esse projeto foi aprovado por 399 votos a 16. Não é partido de oposição, partido não sei o quê. Todo mundo votou a favor do projeto. Todo mundo no partido de Tiradentes, meu amigo. É esse que é o Congresso que está aí, que nós estamos vendo. Eles só vão aprovar as coisas desse jeito. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, olhem no Google aí, existe uma lei que se chama Jones Act. Jones Act, bota lá, é de 1920. Essa lei estabelece o seguinte: todo navio mercante americano tem de ser projetado por empresa americana, construído por empresa americana, com aço produzido por siderúrgica americana, tem de ser operado por americanos e a manutenção tem de ser feita por empresa americana. Isso é soberania. Você está entendendo? Isso é soberania. Mercado é o oposto da soberania. Então, se a Petrobras tem uma plataforma, cada plataforma de petróleo daquela custa $5 bilhões ou mais. Não, vamos fazer lá na China, que é 20% mais barato. Ora, o americano não quer nem saber se é 20%. Faz aqui. Em 2020, agora, o Senado americano fizeram uma festa em homenagem ao Jones Act. Eles querem mais 100 anos de Jones Act. Que é o correto. De tal benefício que trouxe para a economia americana, geração de emprego, de renda, tecnologia, uma maravilha. E nós deixamos de ter isso aqui, podemos fazer. E não faz. E não faz, manda fazer, porque o mercado diz, não, lá é mais barato, você tem de fazer lá fora. Então, ao invés de defender o Brasil, você está defendendo outra coisa, é o mercado. Se você quer defender o desenvolvimento brasileiro,
você tem de prestar atenção nessas coisas que estão acontecendo. E quem está certo, você acha, né, a sua opinião? Quem está certo e quem está errado? Vamos pensar o bloco, né, o bloco internacional, né? Cada um agindo em legítimo e próprio interesse. É claro que isso nos prejudica, né? Ou nós que não estamos fazendo exatamente isso. Porque a nossa conversa aqui hoje mostra que a gente não está fazendo isso. Eles estão fazendo. Sim. Nós não. Sim. Eles estão agindo em legítimo interesse. Sim, sim. E nós, pelo que a conversa que eu tive com você aqui hoje, até para a gente encerrar esse bloco, né? Nós estamos agindo interesse de mercado, interesse internacional, interesse de qualquer coisa, menos o nosso. E quando você fala, né, eu percebo isso, assim, é igual você falou do primeiro-ministro britânico, né, que veio aqui para fazer lobby. E, do meu ponto de vista, não sei se você concorda comigo, ele está correto. Sim. Ele tem que vir aqui e fazer o melhor para o país dele. Agora eu te pergunto, se um ministro brasileiro for no exterior defender uma empresa brasileira, igual ele veio aqui no Brasil vai se falar, esse cara é um corrupto. Uhum. Ele está ganhando dinheiro. Já é o discurso para destruir, para impedir que o Brasil faça algum desenvolvimento. Você entende a diferença de pensamento de um lado e do outro? Eles podem vir aqui, fazem... Para que o chinês vem aqui comprar hidrelétrica? Grande negócio, né, que o chinês, você está entendendo? Uhum. Se o Brasil fosse comprar hidrelétrica lá na África, o que os brasileiros vão falar? Corrupção. Corrupção. O chinês está falando que é corrupção. Aliás, se falar lá, eles cortam a língua dele. Mas estão comprando. Tem esse pequeno detalhe lá. Né? Tem esse pequeno detalhe. Entendeu? Então, essa é a forma, a mentalidade diferente. Eles estão vindo aqui para ganhar. E o objetivo do Soberano Brasil é justamente dar essa nova linha de raciocínio, essa nova linha de pensamento. Mas é uma linha de pensamento que, no mundo, na situação geopolítica do mundo que chegou, ela já é uma coisa muito de autodefesa. Tá? Uhum. Porque esse negócio da globalização foi também um tiro no pé desses grandes países capitalistas, entre eles os próprios americanos, né? E o ex-presidente Jimmy Carter, por exemplo, né, ele escreveu um artigo falando, olha, a coisa já foi. Enquanto os americanos estavam aí querendo ser o xerife do mundo e gastando fortunas em defesas de OTAN e de não sei o quê, os chineses estavam se desenvolvendo, se transformando industrialmente, a fábrica do mundo. A fábrica do mundo. O chão de fábrica, né? Muito mais, quer dizer, eles assumiram todo esse papel, isso não tem mais volta. Uhum. E o Brasil está totalmente amarrado com isso. O Brasil está totalmente... Se o brasileiro não tomar uma consciência de nacionalidade, o chinês toma conta do Brasil. Ele já está tomando conta já está tomando África, conta. Né? Já, da África ele já tomou conta. Da África, por causa dessas coisas todas. Uhum. Por causa dessa mentalidade de colônia. Eu entrego tudo que é meu, não tem problema. Você está entendendo? Então, se a gente não tiver alguma defesa, eles vêm naturalmente e vão tomar. E não vai ter ninguém para defender. Tá? Ninguém vai chegar perto de chinês, ninguém vai querer peitar chinês, entendeu? Eles já investiram no Brasil mais de 100 bilhões de dólares, eles não vão sair mais daqui. E eles precisam do Brasil, mas muito mais o Brasil precisa deles. Tem muito brasileiro que fala, não, então não vendemos. Se não vender mais para a China, acaba com o Brasil no outro dia. Nós dependemos muito mais, no fim, nós vamos depender muito mais deles do que eles da gente. Você está entendendo? Entendi. Então, eles já chegaram... Olha, a gente estava falando em indústria, siderurgia. Uhum. A base da indústria é siderurgia, porque é o que vai conter automóvel, eletrodoméstico, navio, avião, estrada de ferro, locomotiva, é tudo aço. Uhum. Né? Se você pegar, fora a China, os 4 maiores produtores do mundo, aí você vai ter... Estados Unidos, Japão, Índia e Rússia. 4. Esses 4 juntos produzem por ano cerca de 350 milhões de toneladas de aço. A China, sozinha, produz mais de 800 milhões de toneladas de aço.
Que isso. A China sozinha produz mais do dobro desses países todos juntos. Você está entendendo? Aí vai dar a dimensão da indústria que esses caras têm e que está espalhada pelo mundo inteiro. Há pouco tempo eu vi um repórter cearense, ele dizendo que foi lá em Juazeiro do Norte, tem lá a estátua do Padre Cícero, né? Sim. Embaixo tem as lojinhas que vendem souvenir. Uhum. Aí ele foi lá comprar, pegou uma estatuinha do Padre Cícero. Aí o cara trouxe para ele, olhou embaixo, Made in China. Puxa. Está entendendo como é que é? Então, essa coisa. E agora eles estão, a minha esposa recebeu lá, veio pela internet. China Home, não sei o quê. São os produtos chineses. Eles estão, já sabem, já leva para sua esposa lá, a lista de produtos chineses para você comprar. Direto ali na internet, rapidinho. Está tudo oferecido, preço baixinho. Você entendeu? Entendo. Então, eles já tomaram conta e ninguém vai segurar. Ninguém vai segurar. Isso já era. Tá? A gente é que tem de se acordar, porque eu, quando vejo o chinês comprando hidrelétrica, eu não consigo entender. Até agora eu não consigo entender. Tem um jogo chinês. O jogo de tabuleiro mais antigo que existe é um jogo chinês chamado Go. Eu sei jogar Go, eu aprendi a jogar Go. É né? aqueles dos triângulos? São vários triângulos? Não. É um tabuleiro grande, quadrado, e tem um conjunto de pedras pretas e de pedras brancas. São pedras pretas e brancas, né? Jogam duas pessoas. Colocam uma pedra aqui, outra aqui. Go quer dizer cercar. Porque, na verdade, aquilo é um jogo militar. Entendi. De cerco. Está entendendo? Então, aquele que consegue cercar, na hora que você consegue cercar uma pedra, você retira ela. Entendi. Entendeu? Então, ou que você cerca um grupo de pedras, você retira aquele grupo de pedras. Ele é muito simples de aprender, mas difícil, muito mais difícil do que xadrez, por exemplo, para jogar. Tá? Esse é o jogo de tabuleiro chinês. Tá? Então, esse tabuleiro, quando eu penso assim, quando o chinês compra uma hidrelétrica no Brasil, é uma pedra de Go que ele colocou aqui. Inclusive, a China não faz questão de esconder, né? Inclusive, ela falou, é a nova rota da seda. Isso. Porque há séculos, né, atrás, ela era a fonte de comércio do mundo. Sim. Nós colocamos todas as nossas fábricas lá porque era mais barato, é o que você falou aqui. Pô, lá é mais barato, lá é mais barato. E agora... Não, mas isso não é muito tempo. Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, o pai da... Isso é 1780. Quando ele escreveu isso aí, quem comandava o comércio no mundo era a China. Então, esse negócio de 300 anos para a humanidade, a China está simplesmente retomando o lugar dela. Sim. Você está entendendo? Agora, é preciso perceber isso. Claro. É preciso ter consciência disso, porque ninguém avisa ninguém. No Brasil não tem ninguém discutindo isso. Eu já escrevi diversos artigos sobre esse negócio. O governo brasileiro já está consciente, né? Foi o general... Como é o vice-presidente? O general Mourão? Mourão teve lá na China, logo no início do governo do Bolsonaro, entendeu? E voltou de lá falando, a nossa ligação com a China é um casamento inseparável. Não tem, tá entendendo? E a evolução tecnológica que eles veem vai cobrir tudo isso também. Não é só G5. Não, você não quer o G5? Não, daqui a pouco eles estão com o G7, você não vai ter. Sim. Você está entendendo? É aí que você vai chegar no ponto que eles vão chegar. A gente tem de estar preparado. O brasileiro não está preparado nem para a primeira fase ainda, quanto mais para enfrentar. Essa que é uma grande preocupação, porque se você não teve consciência nem do problema de soberania, numa situação dessa nós somos caça muito fácil, né? Claro. Entendeu? Nós somos uma caça muito fácil. E com recurso mais valioso. Nossa Senhora, exatamente com todas as riquezas que a gente tem, entendeu? É o que vem o maior interesse, entende? E o que futuro que nós vamos dar para os nossos filhos? Essa que é a pergunta. Bom, acho que você terminou muito bem o programa aí. Né? Qual que é o futuro que nós vamos deixar? Porque você falou uma coisa aqui que eu acho o seguinte, a gente precisa tomar consciência. Eu posso estar muito equivocado, mas acho que consciência todo cidadão brasileiro tem que isso está acontecendo.
eu acho que está faltando tomar atitude, né? E eu acho que, para encerrar o programa, é parabenizar você, com todo respeito, né, nesse ponto da sua vida, querer brigar ainda por resgatar o conceito do cidadão brasileiro de soberania nacional, porque parece que isso foi perdido, né? E você está disposto aí a ter uma carreta que já está rodando pelo Brasil para colocar esse sentimento de volta, né, em cada cidadão brasileiro, não é chinês não, né, soberania brasileira dentro de cada cidadão brasileiro, que, por exemplo, a gente consegue ver com muita clareza num cidadão americano. Ele tem esse desejo, ele briga por isso, ele tem esse orgulho patriótico. No ucraniano agora, vê o ucraniano. Ucraniano. Peitando a Rússia. Isso, né? Então, eu vou encerrar esse primeiro episódio aqui. Eu acho que ele é emblemático, te parabenizando. Obrigado pela aula que você nos deu aqui, né? Tudo que você falou é baseado em fatos, dados, e estão aí para quem quiser consultar. E vamos agora para os próximos episódios, né, senhor Cláudio? Não vamos parar por aqui, não, porque para mim é um prazer dar um apoio para o Soberano Brasil aí, e te deixo para encerrar esse episódio. Obrigado, Alberto. Eu que agradeço. Eu quero lembrar a vocês que, apesar da minha idade, né, eu acho que a gente tem de, enquanto a gente estiver lúcido, tiver capacidade de trabalhar, a gente tem de fazer para... O Alzheimer está aí mesmo, né? Ele chega rápido e pega todo mundo. Então, é bom continuar mesmo bem ativo, né? Eu gosto, eu me sinto bem. Para mim é um prazer acordar 3 horas da manhã, porque eu tive uma ideia de escrever um artigo, eu vou lá, acordo para escrever, está entendendo? Mas essa questão do site e da caravana são coisas fundamentais para mim, mas eles vivem de contribuição espontânea da população ou de entidades, ou seja lá o que for. Quer dizer, nós precisamos de apoio. Quer dizer, quem puder entrar lá nesse site, o Soberano Brasil, né, que é o www.soberanobrasil.com.br, tem lá um Pix para fazer a contribuição, a doação do que quiser. R$1 é importante para a gente, está mostrando que você está participando, você está dando apoio. R$1, R$2, seja lá o que for, tá? Mas mostrar que você está entendendo, você está disposto, você está entendendo o que está se falando e está julgando que aquilo é importante. E nós precisamos dos recursos para continuar o trabalho, porque senão a gente pode até ter de paralisar, porque eu não vou ter recurso para sustentar, o meu recurso próprio sustentar todo esse trabalho. Então, eu preciso mesmo do apoio da população e de quem puder contribuir. É só entrar lá no site, tem um Pix e faça a contribuição que puder. O mínimo é importante para a gente, ok? Então, muito obrigado e vamos continuar a luta aí. Vamos para o próximo episódio. E olha, quem quiser, quem acreditar nessa missão de voltar à soberania, o sentimento soberano nacional em cada cidadão brasileiro, essa luta aqui, pessoal, não é do senhor Cláudio, não. Essa é uma luta que ele está começando para o seu filho, para o seu neto, para as suas próximas gerações. O que está em andamento aqui vai ser concretizado nas próximas décadas. Então, são eles que vão sofrer as consequências. Entra no site soberanobrasil.com.br, faça a sua doação, entra nessa linha. Isso aqui, né, senhor Cláudio, não é nem de esquerda e nem de direita. É uma linha brasileira. Tá? Isso. Então, entra lá, soberanobrasil.com.br, esse podcast está encerrando aqui. E fique ligado, curta nesse canal, ative as notificações, porque vão sair mais programas como esse. Te deixo um forte abraço, até o próximo.